Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje eu tenho a honra de receber o professor Marcos César Gonçalves, ele que é professor de Direito Administrativo e ao longo da semana ministrou curso na TV Justiça no Saber Direito, Intervenção do Estado na Propriedade. E aí da aula 1 até a 3, o tema Intervenção restritiva na propriedade, 1, 2 e 3, a 4, intervenção supressiva, desapropriação 1, e a quinta aula, intervenção supressiva, desapropriação 2. Agora, a sua formação acadêmica também foi em Minas? Não. Eu formei aqui na UFG, na Federal de Goiânia, de Goiás. Ah, tá. Na verdade, a história é um pouco longa. Eu morei na fazenda até os 12. Aqui ou lá? Aqui, já em Goiás. Interessante. Eu morei aqui em Goiás e depois meus pais mudaram para Minas. E depois eu voltei agora, por incrível que pareça, eu voltei agora para fazer faculdade, me formei e estou morando aqui. Tá, e nesse caso, como o senhor estava dizendo, morou numa fazenda. Aqui eu morei na fazenda até quinta, sexta, interessante, da quinta, sexta, sétima, na minha época era assim, eu ia a cavalo para fazer essas matérias. Aí depois meus pais foram para Minas, nós voltamos para Minas Gerais, e aí eu já estava com lá uns 12, 13 anos, eu passei a morar sozinho na cidade, meus pais na fazenda, para eu continuar o estudo, então eu tinha que parar, porque lá na roça não tinha condições de eu fazer a 7ª e 8ª série. Então, aí a partir dos 12 eu já comecei a morar sozinho, mas em Patos de Minas. Ah, tá, mas aí novamente deixou o Patos para... Sim, aí eu estudando em Patos, fiz então o 2º grau, fiz escola agrícola lá em Patos de Minas. Terminada a escola agrícola, eu falei para os meus pais, olha, eu não quero voltar para a roça não, eu quero continuar estudando, quero fazer uma faculdade, então vamos fazer. E lá na roça, como interessante medicina, vamos estudar para medicina. Só que pensa, sempre morou na roça, até o sotaque é de roceiro, então a dificuldade extremamente grande. Então eu tive um longo caminho para conseguir passar no vestibular. 4 anos estudando para medicina não passava, e ainda bem que eu ouvi meu avô impressionando para fazer agronomia, porque Patos tem um colégio bom, né? Exato. Nessa área. Aí eu ouvi meu avô, vai ser doutor, vai ser advogado, que é melhor. E aí eu fiz para direito, passei na UFG e estou muito satisfeito. Ah, tá certo. Bom, então inicialmente a ideia era medicina, mas vem cá, você mudou atendendo aí, ou pelo menos uma sugestão do seu avô, mas você tinha vocação aí para medicina? De jeito nenhum. Ou é daqueles que vê sangue e já desmaia logo em seguida? Eu sou quase desse. E aí queria ser médico? Aí queria ser médico. É aquela ilusão do povo da roça que o bom mesmo é ser doutor médico. Né? Ainda bem que eu não fiz, porque eu sou extremamente satisfeito, extremamente realizado, feliz com o direito, eu não posso reclamar de modo nenhum. Eu acho que eu não passei antes para a medicina exatamente para isso, porque era para eu ser advogado, para eu ser do direito. No caso do mineiro, há malas que vêm de trem, né? Ou seja, há males que vêm para o bem. Então, no seu caso, deu certo. Deu certíssimo. Certíssimo. E atualmente, professor em Goiás? Professor em Goiás, professor na PUC de Goiás e professor na Escola Superior da Magistratura e também em cursinhos preparatórios para concurso público. Agora, sempre na área do direito administrativo, essa é a sua especialidade? Essa é a minha especialidade, direito administrativo. Alguns pontos de direito constitucional, mas a minha especialidade é direito administrativo. Agora, normalmente para quem presta concurso, o direito administrativo é realmente aquele que desperta maior atenção, até porque praticamente é base em todos os concursos. É imprescindível, é imprescindível. Eu costumo dizer hoje que o aluno que não sabe o direito administrativo não tem como passar no concurso público. Porque o direito administrativo abrange servidores, Lei 8.112, abrange licitação, 8.666 e vários outros pontos indispensáveis para qualquer concurso. Então, seja do concurso, não desmerecendo qualquer carreira, seja do concurso do Gari ao concurso da magistratura, tem lá o direito administrativo com certeza. Então, é indispensável. Ou sabe ou não passa. Agora, normalmente, e aí a gente tem esse tipo de divisão, quando nos deparamos com as pessoas, ou até mesmo com estudantes na área do direito, eles têm uma vocação ali para, normalmente, pelo menos no início, o direito penal, né? E aí caminha para isso. Mas depois, quando vê,
o direito administrativo, aí você tende a querer desistir mesmo de vez, ou então acaba apaixonando, né? Porque o direito administrativo tem uma peculiaridade que é justamente essa, é um divisor. Ou ela é chata, ou para alguns não é definitivamente, né? Chata. Exatamente, exatamente. Interessante que essa é a regra. O aluno, quando entra no direito, ele está apaixonado com o penal, né? Ele está apaixonado com o crime. Quer tirar o primo da cadeia. Exatamente. Só que à medida que ele vai evoluindo, e a hora que ele começa a ver o meio fora da faculdade, ele vê que ele tem que, com certeza, aprender direito público. E, lógico, o direito administrativo está junto, é indispensável. E aí, lógico, ele vai se organizando, eu costumo dizer que ele vai aprendendo a gostar. Esse ponto de que o aluno não gosta, eu tenho isso muito em cursinho. Eu não gosto de tal direito. Não, você tem que se condicionar a gostar. A primeira coisa é essa. Você tem que gostar para estudar e você tem que estudar para passar. Alguma coisa você tem que encontrar para ir além do seu limite. Está no limite? Tem mais 20%. Então, você não aguenta mais estudar, você estuda de pé. Eu fiz isso muito quando eu estudava para passar em vestibular. Dava sono, não dava conta mais de ficar sentado, estava em pé, mais um tanto ainda para fazer a diferença. É uma técnica já trazida aqui pelo professor. Estude em pé, caso o sono chegue, é isso? É exatamente isso. Então, porque dá sono mesmo. Você tem que encontrar as formas de fazer diferenciação. A quantidade de gente estudando é muito grande. Então, o uso de todos os instrumentos necessários. E eu, na época, usei essa. Eu sempre tive uma metodologia muito boa para estudar. Eu tinha que aprender a estudar, eu tinha que aprender para passar no vestibular. Eu usei os meus métodos, que até hoje eu costumo passar alguns para os alunos. É um perigo essa dica aí, que deve ter de gente que vai acabar caindo, tendo traumatismo craniano em meio ao estudo. É uma coisa horrorosa. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Marcos César Gonçalves. Lembro que você pode participar do Saber Direito Debate por meio do nosso endereço eletrônico. Envie sua sugestão para nós, saberdireito@stf.jus.br, e o Saber Direito também está disponível no canal da TV Justiça na internet, que é www.youtube.com/Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Marcos César Gonçalves, ele que é professor de Direito Administrativo e ao longo da semana ministrou curso na TV Justiça sobre a intervenção do Estado na propriedade. Professor Marcos, e aí voltando um pouco para esse tema, dentro do direito administrativo, dentro de suas aulas, fica sempre uma questão. Bom, em regra, esse direito à propriedade, claro, todo cidadão que aí a detém, né, tem esse direito à propriedade. Tá, mas o Estado tem, então, poderes, e alguns poderes, e aí é o fundamento do seu curso aqui na TV Justiça, sobre essa intervenção. Uma pergunta que muitas vezes é feita é o seguinte: é dentro desses requisitos ou pré-requisitos, e aí a permissão para que o Estado faça essa intervenção, não estaria aí a base ou o fundamento, por exemplo, para a questão agrária no país? Sim, com certeza. O fundamento da reforma agrária, o fundamento de tentar resolver o problema fundiário ou tentar diminuir as desigualdades sociais passa pela reforma agrária. E a reforma agrária é um dos institutos, é uma das formas de intervenção do Estado na propriedade, por meio da desapropriação, a forma supressiva. Vamos imaginar, hoje não é mais cabível que uma pessoa tenha uma grande propriedade simplesmente parada, sem produzir nada, especulando ou por qualquer outro motivo. Ora, se ela não interessa para ele para fim algum, eu entrego para quem tem interesse. E como que o Estado faz isso? Desapropria essa propriedade de você e entrega para quem tem condições e quer trabalhar essa propriedade. Agora, interessante, porque não é só produtividade. Se você produz, mas produz de modo incorreto, por exemplo, de nada adianta a sua propriedade ser produtiva, mas ter trabalho escravo. Sim. De nada adianta ser produtiva e estar contaminando o meio ambiente, ofendendo a legislação ambiental. E também, como diz a Constituição, de nada adianta cumprir tudo isso se não traz um bem-estar para os trabalhadores e para o proprietário. Então, em razão de tudo isso, a desapropriação
pode ser utilizada para retirar de você e entregar para quem atende o interesse público. Agora, dentro desses pontos que o senhor colocou, que eu acho extremamente interessantes e relevantes, e aí está atento a esses pontos, mas existe, por exemplo, a quantidade do que é produzido. Claro, drogas não é o caso, mas, por exemplo, a pessoa produz lá um canteiro de alface numa terra imensa e diz, não, aqui eu estou produzindo, eu vendo lá na banquinha na feira. Justifica? Existe a legislação específica para isso. Então, nós temos legislações que determinam o que é propriedade produtiva e o que não é. Isso depende de região, depende das condições da terra, é uma série de pontos para se analisar se a sua terra é produtiva. Porque, veja bem, vamos imaginar que a sua terra seja um areião que tem uma pouca capacidade de produção. É lógico que eu vou ponderar diferente, você tem uma terra roxa, cultura pura, como diz lá na roça. Então, lógico que eu vou analisar de modo diferente. E para isso tem a legislação. Vamos imaginar, produz tantos por cento, seja na agricultura, seja na pecuária. Isso tudo está dentro da legislação, isso é definido de modo objetivo, não é subjetivo. É para isso que nós temos as avaliações feitas aí, por exemplo, pelo INCRA, para definir se a propriedade é produtiva ou não. Uhum. Claro que falando aqui parece até que é uma coisa simples, e aí é até base já para a minha próxima pergunta, talvez seja uma dúvida, um questionamento de muita gente, que é, então por que demora tanto? Por que demora tanto? Porque demora tanto em razão da própria burocracia inerente da administração pública. Se nós formos analisar qualquer coisa dentro da administração, e aqui não falo do Poder Judiciário, fala-se muito, critica-se muito o Poder Judiciário, lógico, porque todo mundo que procura o Judiciário está querendo uma solução o mais abreviado possível, tem alguma dor que está afetando ele. Agora, não é só o Poder Judiciário que é burocrático e lento, não. A administração como um todo é lento, e, inclusive os órgãos relacionados a questões fundiárias. Então, nós temos a burocracia generalizada em toda a administração, tanto é que é comum a gente ver o governante falando que vai agilizar, que vai tornar mais efetivo, mais eficiente, mais rápido, mas de falar a se fazer tem uma longa estrada. Então, eu chego a dizer que o maior problema é a burocracia. Tirando a burocracia, lógico que aí vem as discussões judiciais, os inúmeros recursos e toda a forma protelatória que tem no Poder Judiciário, infelizmente tem. É claro que quando se fala em intervenção do Estado na propriedade, nós não falamos apenas nesse aspecto da desapropriação de uma terra para fins de reforma agrária, e esse talvez seja até o ponto mais demorado, não? Com certeza, com certeza. Nós temos situações bem mais rápidas. Nós temos, por exemplo, casos dentro da desapropriação baseada na necessidade pública que declara urgência e o Poder Judiciário permite a emissão na posse o mais rápido possível. Vamos imaginar, a administração tem que construir um prédio, um hospital, de maneira urgente. Se eu for esperar o processo judicial terminar, isso vai anos. A administração declara urgência, pede ao juiz para emitir provisoriamente na posse, deposita, faz um depósito segundo a definição, a quantidade definida pelo juiz, e aí ela já pode entrar na propriedade. Isso pode acontecer em questão de dias, questão de meses, isso vai depender da própria administração. O professor já trouxe a conversa já para a cidade, e eu vou voltar ela lá para a roça. Eu tenho um amigo no interior de Minas que ele tem uma fazenda e aí... É Patos de Minas? Não, não é não. Não é, mas é ali perto, é bem pertinho, na cidade, no município de João Pinheiro. Conheço. E nessa ocasião ficou de passar uma estrada na fazenda dele. E aí é meu questionamento aqui. E é um fato curioso, porque muitos até preferem passe a estrada, porque pode valorizar a terra ou em outras circunstâncias até trazer movimento. Mas é justamente o que ele não quer, movimento na fazenda dele. Como é que fica esse caso? Esse caso é um caso típico de servidão administrativa. Eu acredito que quem está querendo passar essa estrada é o poder público ou algum outro proprietário que está encravado e que tem que passar por ali, né? Não sei qual o caso específico, mas de todo modo a administração pode impor sim, independentemente da vontade dele. É lógico que se não tiver o acordo, parece no caso não tem o acordo, a administração tem que recorrer ao Poder Judiciário, porque ela não pode auto-executar, ela não pode chegar e colocar as máquinas abrindo a propriedade, até porque essa servidão ela vai ser permanente, pro resto da vida, a não ser que ocorra alguns casos excepcionais, como a confusão de propriedade.
Vamos imaginar, eu sou o proprietário daqui, aí ele compra a outra parte, para onde a estrada está indo. Tirando isso, tem que ir ao Poder Judiciário, ele não precisa de acordar, mas que ele vai ter que aceitar, Nesse caso, há indenização ou não? Existe indenização se tiver prejuízo. Eu acredito que sim, porque nós estamos passando uma estrada pela propriedade dele, aquela parte ali não pode produzir nada, né? Ele tem que manter a propriedade, muitas vezes ele tem que cercar uma área, então vai ficar restrita para aquela estrada. Então ele tem direito à indenização nesse caso específico. Bem, a minha pergunta não é no caso para advogar para ele, tá? É só aqui para esclarecimento, é um caso. Bom, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Saber Direito Debate. Lembro que você pode participar, anote aí o nosso endereço, saberdireito@stf.jus.br. Até já. Volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu converso com o professor Marcos César Gonçalves, que é professor de Direito Administrativo. Ao longo da semana falou na TV Justiça sobre a intervenção do Estado na propriedade. Professor, vamos trazer então um pouquinho da conversa agora para a cidade. E aí, inclusive falando lá da sua terra, Goiás, e eu me lembro de uma história, eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas para todos os fins fica aí talvez como se fosse pelo menos aqui agora, uma verdade, não história de pescador. Dizem que na sua querida cidade de Goiás, a antiga capital, né, da cidade de Goiás, a primeira, não é isso? Isso, primeira, exatamente. Né, chamada de Goiás Velho, que o pessoal não gosta definitivamente de chame de Goiás Velho, não tem nem inclusive motivo. Mas também né? Porque é velha. Terra de Cora Coralina, inclusive. Tem um belíssimo museu de Veiga Vale lá também, né, muito bom. E aí conta que havia muito ouro na região, no Rio Vermelho em especial, muito ouro, mas as margens desse rio também tinham muito ouro. Mas como no rio tinha mais ainda, construiu as casas sobre esse ouro. E aí depois veio o tombamento. E aí muitas pessoas, então, e aí quando houve essa história, não sei se é verdade, não quero aqui colocar em xeque também, mas vamos supor que seja. Então, quer dizer que aquele morador daquele quintal não pode mais cavar, não pode fazer nada ali. Não pode. Não pode. Não pode. Interessante. Aliás, essa história é verdade ou eu estou só seguindo lendas o existem fluxo, muitas, né? Lendas existem. Boa definição, boa. Muito obrigado. É importante esclarecer que, primeiro, o ouro não é dele. Porque os recursos minerais são da União, mesmo aqueles que estão no subsolo. Esse é o primeiro que está verdade. Mas vamos imaginar que tenha mesmo o ouro sobre essas propriedades hoje tombadas, né? Que talvez exista. Sim. Pode ser verdade. Pela própria região. Exatamente, mesmo. Possível. Veja bem, nesse caso, pode até ser que se conceda a autorização para a extração desse ouro, desde que não coloque em risco os bens tombados. Porque, veja bem, não se admite, na corrida de um suposto ouro, colocar abaixo a casa de Cora Coralina, que você acabou de falar, sim, que é um bem tombado. Então, pode até extrair, de modo que não prejudique a estrutura do bem tombado. Em casos excepcionais, a administração pode até permitir. Por exemplo, tem muitos casarões antigos, você já deve ter visto isso, Belo Horizonte tem muito isso, mantém a fachada do casarão e atrás constrói prédios modernos. Isso pode, isso não pode. Então, o órgão que regulamenta a situação pode permitir. Então, nada impede que a gente faça a extração do ouro, desde que as características, pelo menos externas do bem, sejam mantidas. Mas, no caso lá, é possível até manter todas as características, coloca a escora na casa, faz a extração, por exemplo, e depois vem fazendo o aterramento. Mas nós temos, sim, algumas situações excepcionais que permitem uma mudança aqui ou ali, protegendo o interesse público e protegendo também o tombamento. Nessa questão, nesse ponto aí cultural, eu diria que talvez Minas, Goiás e algumas cidades do Nordeste têm bem essa peculiaridade, deve ter muitos problemas. Tem muitas soluções, mas também, claro, muitos problemas. Né? Eu costumo dizer que o tombamento está muito relacionado à cultura. Tem alguns lugares que tombar é de interesse do proprietário. Tem lugares que já têm essa visão. Por quê? O bem tombado, ele é valioso. Em alguns casos, um restaurante numa casa tombada, com características históricas, isso é extremamente interessante, relevante e chama cliente. Isso é muito comum, por exemplo, sim, na Europa e até alguns lugares de Belo Horizonte, cidades históricas ali perto de Belo Horizonte, Petrópolis. Nós temos muitas cidades desse formato. Agora,
lógico que temos algumas regiões que essa cultura ainda não chegou e o proprietário, quando descobre que esse bem está às vias de ser tombado, ele tomba ele, literalmente. Põe no chão, porque prefere que deixar o imóvel livre para pôr estacionamento e depois construir o que ele bem entende. Infelizmente, como eu digo, o problema é cultural em algumas regiões brasileiras. Bom, vamos falar agora de literatura, já que estamos falando em cultura, né? Vamos falar de literatura, nesse caso aqui em especial, literatura jurídica. São algumas indicações. Eu gostaria de começar com esse aqui, José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo. Um excelente livro, ele é completo, ele traz muita jurisprudência, ele traz os últimos julgados. No final de cada capítulo, para ajudar o estudante, ele coloca todas as súmulas relacionadas ao ponto, súmulas do STJ e do STF. Então, eu costumo indicar ele rotineiramente em sala de aula para os alunos da graduação, e é um livro de leitura agradável. Eu costumo dizer que quando começa a ler, não quer parar. É como se estivesse lendo um romance. Tem que ser, porque tem bastante páginas. É um romanção, né? Mas é um livro completo, muito bem fundamentado. Eu costumo dizer que é um livro de base dentro do direito administrativo. Ele atende dois públicos muito diversos, que é difícil acontecer. Ele atende tanto a graduação dos alunos de direito, como atende também os alunos de cursinho, até alunos que não são do direito. A linguagem dele permite isso. Está aqui, pela editora Lumen Juris. Vamos aqui para mais um. Celso Antônio Bandeira de Melo, curso de Direito Administrativo também, está aqui. É a base. Indicação. É a base. Esse é um livro já de uma leitura mais densa, mais profunda. O aluno tem que estar preparado. Eu costumo dizer o seguinte, olha, é um dos livros principais do direito administrativo. Um bom administrativista tem que necessariamente ler Celso Antônio Bandeira de Melo. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, se você não tem já um pré-conhecimento ou tem aí uma dedicação, não adianta pegar o livro, porque você vai ter dificuldade, na verdade vai ficar, como foi dito logo no início, vai ficar com raiva do direito administrativo e não se apaixonar por ele. Leitura obrigatória para quem faz concursos na área do direito. Mas, como você disse, uma linguagem um pouco mais densa, né? Exatamente. Bom, vamos para esse menorzinho. Aqui é uma coletânea. É coletânea. Aí uma coletânea para todo administrativista, ele tem que ter uma coletânea de direito administrativo para facilitar. Aí está toda a legislação relacionada a direito administrativo, é importante ter para fácil manuseio. Então, só nesse sentido a indicação aí. E por último aqui, a indicação do professor Marcos, está aqui, Direito Administrativo. Da Maria Silvia. Maria Silvia Zanella de Pietro. É outro importante livro, um livro muito utilizado em algumas bancas de concurso. Então, é um livro que necessita ser lido, necessita ser analisado. É uma leitura entre Celso Antônio e José dos Santos, uma leitura intermediária, mas muito bem fundamentada, muito respeitada, e é um livro que está tendo agora a Maria Silvia lista do Estado de Goiás. Eu costumo dizer que é o melhor administrativista do Estado de Goiás, que é o Fabrício Mota, que está auxiliando ela na atualização. É um livro, então, indispensável. Eu costumo dizer que é um livro também gostoso de ser analisado. Eu sou suspeito que, para mim, todos são gostosos. Você falou em direito administrativo, né? Bem, eu quero aqui agradecer. Parabéns também. Lembro que você pode participar do nosso programa Saber Direito Debate enviando a sua sugestão, saberdireito@stf.jus.br, e os vídeos estão disponíveis no canal da TV Justiça, no YouTube, no endereço www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.